Olá, despertos! Hoje vamos para a nossa 12ª lição da série Um Dia Minha Alma Se Abriu por Inteiro. E hoje nós vamos falar sobre o princípio da escolha. Escolha é a capacidade de reconhecermos alternativas e possíveis consequências, permitindo assim a seleção daquilo que for mais desejável, admirado e honrado. A autora começa contando uma fábula maravilhosa sobre o coelho e uma bruxa para nos ensinar sobre o poder da escolha. A parábola consiste na seguinte história: a bruxa e o coelho viviam juntos na floresta. Passavam dias a fio conversando e caminhando pelas muitas trilhas arborizadas. Um dia, a bruxa convidou o coelho para acompanhá-la a uma outra cidade. O coelho não queria ir, mas nada disse. Foi caminhando ao lado da bruxa, conversando como se tudo estivesse bem. Após andarem por algum tempo, pararam para descansar. O coelho disse: "Estou com muita sede." A bruxa arrancou uma folha de uma árvore, soprou-a e presenteou o coelho com uma cabeça cheia de água. O coelho aceitou a cabeça e bebeu a água, e nada disse. Continuaram a jornada. Ao pararem para descansar outra vez, o coelho disse à bruxa: "Estou com fome." A bruxa pegou uma pedra, soprou-a e a transformou num punhado de rabanetes. Não era bem o que o coelho queria, mas ele aceitou os rabanetes e comeu, sem dizer nada. Continuaram a jornada. Um pouco depois, o coelho tropeçou e caiu, ferindo-se. A bruxa colheu folhas e pedras e, com algumas palavras mágicas, fez um unguento que friccionou no corpo do coelho e ficou ao lado dele até que ele se sentisse melhor. Quando ele se curou, a bruxa transformou-se numa águia, agarrou o coelho e levantou o voo, levando-o junto, deixou-o em seu ninho e saiu voando outra vez. Ao voltar, não o encontrou mais. Um dia, por acaso, a bruxa deu de cara com o coelho na floresta e perguntou: "Por que tens escondidos de mim?" O coelho gritou: "Saia de perto de mim! Tenho medo de você. Não gosto de você nem da sua mágica que vive me impondo o que eu não quero." Os olhos da bruxa encheram-se de lágrimas. Ela então disse ao coelho: "Eu o ajudei porque achei que fosse meu amigo. Você aceitou os meus presentes mágicos e agora vira-se contra mim? Por isso vou amaldiçoá-lo. Deste dia em diante, quando você não expressar os seus desejos, perderá a capacidade de desejar. E quando não tiver desejos e sentir medo, aquilo de que você sente medo cairá sobre você." Moral da história: aquilo que você não escolher, vai escolher você. E o que você teme, encontrará você. Se a gente não faz escolhas conscientes, se a gente não escolhe para a nossa vida, alguém vai escolher por você, a vida vai escolher por você. E muitas vezes não vai ser o que você desejava. Então faça essa escolha primeiro. Nós sabemos que precisamos fazer escolhas, mas o problema é que temos medo de fazer a escolha errada. Em alguns casos, a gente deixa de escolher pelo medo de trocar o velho pelo novo, o conhecido pelo desconhecido. Eis a essência da escolha: a habilidade de expressarmos nossos desejos e de pisarmos em território novo e desconhecido. Nós não nos damos conta de que a escolha é uma mestre divina, pois quando escolhemos, descobrimos que nada é colocado em nosso caminho por acaso. Quando escolhemos seguir um certo rumo ou nos envolvermos com uma atividade, é porque essa escolha contém uma lição para nós. Quando ficamos imobilizados e nos recusamos a escolher, perdemos a oportunidade divina de desenvolver a nossa intuição e obedecer o que manda o nosso coração. A escolha, ela nos ensina como escutar e por que obedecer. As consequências de nossas escolhas ou da nossa recusa em escolher nos ensina a viver em harmonia com o nosso eu. Esse eu, ele está sempre nos guiando e nos protegendo. Cabe a nós decidir se queremos ouvi-lo.
Ele fala conosco através dos sentimentos e da nossa necessidade de crescimento. Quando somos forçados a escolher, muitas vezes não paramos para ouvir a voz que vem de dentro, para examinar todas as alternativas possíveis e avaliar as consequências. Nossas escolhas evidenciam nossos avanços ou nos mostram a necessidade de passarmos mais tempo reverenciando o nosso próprio eu. E todas as escolhas, quer sejam forçadas ou refletidas, resistentes ou corajosas, nos levarão a um nível de compreensão que, em última instância, afetará a nossa maneira de encarar a vida. Se nos dispomos a fazer escolhas conscientes, estamos mostrando a nossa capacidade de encontrar novas formas de viver e de ser. Quando aquilo que fazemos e a forma como fazemos não atende mais ao nosso objetivo de vida, a gente precisa escolher algo diferente. Einstein já dizia: fazer as mesmas coisas te deixará sempre no mesmo lugar. Significa que tomamos consciência dos nossos padrões e comportamentos repetitivos. Quando a gente toma consciência deles, a gente pode escolher mudá-los, escolher crescer. Quando escolhermos conscientemente o crescimento em lugar da paralisação e do medo, o Divino Espírito do Universo apoiará a nossa decisão, trazendo carinhosamente a lição de que precisamos. Sabemos que a nossa fantasia é quase sempre muito pior do que a realidade. Por isso, não tenha medo quando você escolher saber a verdade a seu respeito, será capaz de lidar com as consequências de sua escolha de uma forma muito mais fácil do que imaginou. A pessoa que se dispõe a escolher de forma consciente leva uma enorme vantagem, porque sempre que percebe que o que foi escolhido não serve para o seu bem, ela tem a capacidade, o direito e o poder de fazer novas escolhas. Muitas vezes a gente fica com medo de escolher, né? Porque lá na infância, se você escolhia uma coisa e depois você escolhia outra, a pessoa falava assim: nossa, mas você não sabe o que você quer da vida, né? Você fica passeando de um lugar para o outro. E a verdade é que a gente tem esse poder de escolha e a gente não deveria se limitar. Se você escolheu algo e percebeu que esse algo não está te fazendo feliz ou não está agregando nada na sua vida, escolha de novo. Você pode fazer novas escolhas a cada 10 segundos, como diz Access, a filosofia de Access Consciousness, né? Access diz que a gente pode fazer escolhas a cada 10 segundos, ou seja, mude de ideia. Se aquilo não for o que você quer, mude. Não fique preso ao que você escolheu só por medo do que os outros vão achar de você. Mas eu já escolhi isso, eu já falei que eu preferia isso e agora eu vou dizer o contrário. Não tenha medo. Se você ficar preso no que você escolheu e não ter o ímpeto de escolher novamente, de fazer uma nova escolha, você ficará escravo das suas escolhas para o resto da vida e a sua vida continuará a mesma coisa. Então, não tenha medo de mudar, não tenha medo de fazer novas escolhas. Você pode escolher sempre diferente. Se algo não funcionou, você pode tentar outra coisa, sem medo de ser feliz. E a afirmação para esse capítulo, para essa lição, é a seguinte: a escolha é minha divina mestra. Minhas escolhas são sustentadas pela sabedoria divina. O silêncio é a escolha de não escolher. A escolha inconsciente vence a revelia. Aquilo que eu resisto persistirá. A escolha consciente é o caminho para o poder pessoal.